A paz do eterno Deus. Promessas, as suas trajetórias para o cumprimento delas. Nós vemos Abraão, em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que Deus haveria de mostrar, terra de Canaã. Em Gênesis capítulo 15, Deus faz uma promessa que Abraão geraria, que Abraão teria um filho, e esse filho se chamaria o nome Isaque. E as promessas que Deus fez sobre a vida de Abraão passaria para Isaque, de Isaque sucessivamente alcançando toda a descendência, toda a terra. Mas sabemos que em Gênesis capítulo 11, versículo 30, Sarai, mulher de Abraão, era estéril, não frutificava. E a primeira promessa que Deus fala em Gênesis 12 é que ele seria pai de uma grande nação. Ele seria pai de uma grande nação. Ora, uma vez que Sara não gerava porque era estéril, é uma promessa muito gloriosa. E o tempo passa, Abraão passa a ter uma experiência com Deus, na sua trajetória, na sua caminhada, na sua peregrinação, e o tempo vai passando e a promessa não acontece, a promessa não se cumpre, as coisas não acontecem. Talvez tenha sido assim na tua vida. Deus tem feito promessa para você, Deus tem um Isaque para você, ou seja, as promessas, independente de qual seja ela, mas o tempo está passando e até então a promessa não se cumpriu. Assim foi na vida de Abraão, de Gênesis capítulo 17. Deus pisa na terra e no versículo ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Deus exige isso dos seus servos, das suas servas, andar na sua perfeição, ou seja, enquadrado dentro daquilo que Deus estabeleceu. E no verso 5, Deus começa a mudar a história de Abraão, mudando seu nome para Abraão, que significa pai de uma grande multidão. Veja que Deus já começa a mudar a história, começa a tirar o passado de Abraão e começa a manifestar o novo na vida dele. Assim vai ser na tua vida também. Tão somente permaneça na presença dele. E o texto segue dizendo, Deus continua ainda falando com Abraão. E no verso 15, Deus fala que vai mudar também o nome de Sarai para Sara. E Deus, quando fala isso no versículo 17, Abraão ele cai com seu rosto em terra e riu-se no seu coração, dizendo: a um homem de 100 anos terá um filho, e Sara conceberá depois de ter, ou seja, com 90 anos. O que Abraão estava dizendo, a nossa fé na nossa trajetória, muitas vezes ela auxilia. Por quê? Porque mesmo tendo fé, dependendo da nossa caminhada, da nossa circunstância, das lutas, das provações, muitas vezes em determinado momento, nós desacreditamos daquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. E isso é devido ao tempo. O tempo vai passando, vai ficando mais difícil, vai ficando mais distante. E no caso de Abraão e Sara, já estavam velhos, já tinham cessado até os costumes de relacionamento. Então era impossível ele gerar, mas para Deus não há o impossível. Deus não depende de uma circunstância, de um cenário humano para realizar os seus propósitos. Deus não precisa desse sistema para poder realizar a grandeza dele. Deus é Deus, ele não está condicionado ao tempo, ele não está condicionado à hora, ele é dono do tempo, ele é o próprio tempo. Então Abraão, ele duvidou por certo momento, pois já estava muito velho. É por isso que ele desacreditou, pois na ótica humana, um homem e uma mulher com 100 anos é impossível deles gerarem, não dá mais para gerar. Mas para Deus, quando Deus entra no negócio, quando Deus está no negócio, vai acontecer. Assim foi na vida de Abraão. O Isaque dele manifestou, assim como Deus falou outra ordem de Gênesis capítulo 12. Assim será também na tua vida. As promessas de Deus, o teu Isaque, as promessas, seja ela qual for, Deus manifestará, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não cumpriria. Deus é Deus de resposta, mas Deus ele precisa trabalhar no caráter, Deus precisa trabalhar no nosso ministério. É por isso que muito passa um tempo, e dentro desse tempo, para cumprir a promessa, Deus está trabalhando, Deus está fortificando, Deus está regenerando, restaurando a vida espiritual e muitas áreas da sua vida, para que venha cumprir-se o maior propósito, que é o teu Isaque. Deus em Gênesis 17 pisou na terra e mudou a história de Abraão, mudou o nome dele, tirou a vergonha, o
passado, o nome de vergonha que talvez você carrega sobre você até hoje, Deus vai mudar. Deus vai mudar a tua história e o nome dele vai ser glorificado. Mesmo Abraão rindo e não acreditando por um momento, Deus cumpriu a promessa. Por isso o nome Isaac é riso, para que Abraão, toda vez que olhasse para ele, se lembrasse daquele momento de experiência que ele teve com Deus. Esse momento que você está vivendo é uma experiência com Deus. Que Deus nos abençoe e ficar na paz do Eterno.